criança, adolescente, todos nós temos. E vocês já repararam hoje em dia, aquela dificuldade que a gente tem, que às vezes vem um parente que a gente gosta muito, vem na nossa casa, que faz muito tempo que ele não vem, e aí a gente tá lá recebendo ele, aí o nosso filho tá lá em cima no quarto, em algum lugar, e aí passa meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. A visita fala: Bom, agora já vou me despedir, já preciso ir embora. E o menino e a menina não desceu para sequer cumprimentar a visita. Já aconteceu isso com vocês? Quem tem filho adolescente, jovem em casa, normalmente tem esse problema, né? E isso me fez recordar uma coisa interessante, porque tudo bem, a gente tem as escusas, é uma pessoa de idade, não tem assunto, e tem um monte de senões. A gente pode até compreender sobre esse aspecto, não é? Mas eu acho que vale aí um pouquinho desses pequenos gestos, porque nós vamos falar um pouquinho hoje desses pequenos gestos. E eu vou me segurar numa passagem que eu tive pessoalmente com o Chico, muito bonita desses pequenos gestos, para ver se a gente consegue, de vez em quando, identificar esses pequenos gestos no nosso dia a dia e cumpri-los. Eu acho que isso é muito importante para a gente. A gente vem na casa espírita já há algum tempo, a maioria de vocês, e eu estava pensando o que que a gente poderia falar para fixar mais uma coisa mais forte assim, para a gente pensar na segunda parte, que é o exercício. O conhecimento, a fixação e depois o exercício. O que a gente poderia fazer? E aí veio essa história dos pequenos gestos. E eles estão escondidos no nosso dia a dia. Eu lembrei desse caso aí, eu tenho bastante jovem em casa. Agora eu tenho cerca de 10 netos, 5 deles moram comigo. E a gente vê lá o dia a dia deles e tudo compreende, não é? A gente faz o possível para explicar para eles algumas coisas. O Guará conheceu dois que foram na nossa viaginha, né? Conheceram os dois. É, as duas crianças que nós temos do meinho, mais ou menos. É, nossa, muito espertos, né? Então, e aí a gente precisa deixar claro isso com eles, conversar quanto possível, corrigir da forma mais amorosa possível. Porque, por exemplo, se vem uma pessoa dessa em casa, eles precisam saber que eles precisam fazer pelo menos um pequeno convívio, um mínimo convívio. Descer, oi tia, oi tio, um amigo do pai ou da mãe, ou alguém que é muito importante para nós, que somos os pais, cumprimentar, trocar um minutinho de prosa. A gente sempre falou isso muito para os nossos filhos, muito, muito, muito mesmo. Porque é muito desagradável você ir na casa de uma pessoa que você vê que tem outras pessoas lá que não deram a mínima para você, não deram a mínima bola para você. É muito chato quando uma pessoa vai visitar. E muitas vezes ela quer ver mesmo o filho, quer ver o jovem, quer ver a criança. Ah, vai ter aqueles clichêsões que eles vão falar. Nossa, como cresceu. Nossa, que bitelão. Não tem uns termos assim? Não tem uns termos? Que bitelão, que cresceu, né? Nossa, bens a Deus. É, tem sempre alguma coisa assim que o jovem fica meio tocado, meio até aborrecido, né? Vai jogar bola ao cesto, né? Os antigos falavam assim, né? Isso aqui dá para jogar bola ao cesto. Eu me lembro desse termo que falavam na minha família. Bola ao cesto, é. Bom, e aí a gente vê de suma importância. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem, assim, essas possibilidades no nosso dia a dia de uma forma que a gente não enxerga muito bem, a gente anda, assim, um pouquinho... tem uma coisa que a gente põe, assim, como é que chama isso? Cabresto, né? A gente anda meio assim. A sociedade vai colocando esse cabresto na gente porque a gente anda com medo, anda desconfiado, preocupado, não é? Ah, eu não sei quando que a gente vai poder sair na rua assim, totalmente livre, sabe? Livre, quer me matar? Mata. Quer me roubar? Rouba, sabe? Assim, se a gente pudesse sair um dia na rua, assim, bem sossegadão, bem tranquilão, e falar: o máximo que você vai levar de mim hoje é uma prece, sabe? Se a gente conseguisse ter essa espontaneidade, que coisa bonita, que coisa gostosa que ia ser a gente andar na rua, despreocupado, tranquilo, porque as ocasiões surgem, às vezes no mercado uma pessoa precisa passar na frente, às vezes um negócio de estacionamento, um momento de estacionamento, às vezes há alguns trocadinhos que a pessoa está lá no mercado, precisa completar, está comprando um biscoito, mas falta ali 40, 50 centavos, fica aquele impasse, se passa, se não passa.
abrir a visão para isso, às vezes alguma ajuda que a gente pode dar, mesmo lá na casa comercial, de carregar uma sacola até o carro, alguma coisa assim. Então, ela se desdobra constantemente para nós. O episódio que eu tive com o Chico foi muito significativo, porque o Chico trabalhava demais, acordava muito cedo, dormia muito pouco, a vida dele era intensa, muito intensa. E mesmo assim chegou com 92, né? Veja que legal, né? 92 anos o Chico com essa vida intensa que ele teve, porque dormia 3, 4, 5 horas da manhã, quando dormia, se não dormia um pouquinho só de manhã, acordava já para fazer outras coisas. Tinha as tais peregrinações que ele fazia depois da casa espírita, de madrugada, na casa das pessoas que esperavam a visita dele. Eu também esperaria, obviamente, não é? Já pensaram em receber uma visita do Chico assim? Meu Deus do céu! Ia ser demais. Quando eu ia lá no Chico, com o Grupo Os Mensageiros, eu, eu, eu tinha quase certeza que o Chico ia vir na minha casa um dia. Eu pensava nisso o tempo todo, né? Ele vai vir para São Paulo, vai vir na minha casa, vai vir na minha casa, vai vir na minha casa. Ele não chegou a vir, foi só um sonho que eu acalentei, não é? Mas eu trouxe ele para dentro de casa através das obras. Então eu tenho umas 420 livros do Chico e tenho mais 180 de livros que falam sobre o Chico. Não é dele falando, é as pessoas falando dele. E agora a gente vê na internet aí algumas pessoas da antiga, e aí a gente vê algumas coisas que a gente lembra que está lá no livro. Esses dias atrás apareceu um senhor chamado Adelino Silveira e está falando, revelando um monte de coisas sobre o Chico, inclusive revelando coisas que o Chico não gostava que revelasse. E aí pensa assim, ah, não, mas agora eu tenho que revelar, não tinha que revelar nada, não é? Porque era aquela conversa íntima que o Chico tinha com as pessoas, então não tinha que revelar nada. As pessoas que o Chico tinha diferença com algumas pessoas, inclusive muito famosas, por sinal, né? Mas enfim, isso não era para ser revelado, era uma coisa íntima, que ele falava assim, numa conversa íntima, pessoal, não é? Mas uma coisa que era muito interessante, uma delas, vamos tentar lembrar mais coisas que o Chico tinha, mas uma das coisas muito legais era assim, você ia na casa dele, por exemplo, você ia no centro, aí depois você ia querer levar ele na casa dele. Aí ele entrava no carro e ia na casa dele. No meio do caminho, ele começava a conversar e daqui a pouco ele começava a conversar em versos. É. E ele queria que você respondesse em versos também. É. Mas o negócio, de vez em quando pegavam uma pessoa bastante traquejada com versos, que nem era o irmão do São Miguel Pereira, o pessoal da família Pereira era muito, eles eram meio poetas, meio músicos, não é? Então eles começavam a conversar e o Chico falava assim, é, é um grande prazer consigo estar. Aí o outro respondia assim: estar consigo, também comigo, é algo quase sem com poder, quase não consigo conversar. Aí começava assim, sabe? Uma puxando um verso, puxando o outro, puxando, 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 puxando. Mas o que era fantástico, sensacional, é que o Chico descia 3, 4 horas da manhã na porta da casa dele, tudo nublado, assim, não é? Tudo nublado e tal. Conversava com a pessoa quando ela quisesse, 3, 4 horas da manhã, não tinha esse negócio que tá morrendo de sono, tá cansado, não tinha nada disso. Conversava com a pessoa quando ela quisesse. Aí a pessoa resolvia ir embora, abrir, sair e descer do carro. Olha o que era interessante. Ele não entrava em casa enquanto o carro não sumia, ou na esquina ou no meio da nuvem. Ele não entrava em casa. Aí a gente fica pensando, meu Deus, como falta um pouquinho de caridade pra gente, não é? Como é gostoso a gente ter uma pessoa que faz isso com a gente. Já pode imaginar uma coisa assim? Que uma pessoa que fala, você percebe que a pessoa tem um amor por você, sabe? Um gesto mínimo que revela uma grandeza. Então, o Chico tinha esse gesto de amor com todas as pessoas. Não é com este ou com aquele. Claro que ele tinha algumas pessoas de predileção, óbvio que tinha, mas ele fazia isso com todas as pessoas. Dava uma carolinha para ele, fazia uma pequena gentileza para ele. Nossa, que ele ficava lá e a pessoa tinha que sumir lá no meio do sereno ou virar alguma rua lá para ele poder entrar em casa. Então aí ficava pensando isso lá na década de 90. Aí morava em prédio. Aí eu ficava pensando assim, mas eu tenho que ir com a pessoa até o hall do elevador, eu tenho que descer lá com ela e até o carro dela, sabe? Eu começava a pensar isso.
E como era difícil, meu Deus do céu, como é difícil esse pequeno gesto. É muito difícil você se dispor, descer com a pessoa, ir até o carro conversando. Se a pessoa quiser conversar, conversa o quanto quiser, depois vai embora a hora que quer. Sabe assim? A gente. A grande cidade acaba consumindo da gente esse espaço, consumindo da gente esse convívio social, que as pessoas não podem ficar na frente de casa. Meu Deus do céu, você parou o carro nessa rua. Fica assim, a gente vive assim. Meu Deus! Então conversa ali um pouco. Ah, a pessoa acabou de conversar, quer ir embora? Vai embora, tudo bem. Quer conversar? Continua conversando. Então a gente perdeu isso. Mas isso é uma coisa mínima, um gesto mínimo de amor e de caridade. É sobre isso que eu queria falar com vocês, porque a gente pega esses exemplos, a gente fica assim, meu Deus do céu, como a gente ainda está distante desse amor apregoado pelo Cristo, não é? Esse amor que é aquele amor assim incondicional, aquele amor espontâneo, aquela coisa assim, sabe, de você fazer com alegria, com tranquilidade, sem forçar. Meu Deus, como que seria tão bom se a gente conseguisse isso, né? E aí, a gente fez lá uma enquete, tinha umas crianças na casa espírita, aí eu perguntei, escuta, quando vem alguém parente? Ah, eu fico dormindo. A criança responde, né? Tudo bem, ótimo, responde. Mas tinha algumas que falavam, não, minha mãe me ensinava que eu tinha que descer, conversar um pouquinho com a pessoa e tal, né? Então, era essa coisa de a gente começar a procurar encontrar uma forma de sermos mais assim, mais amorosos, mais espontâneos, mais fraternos. E essa coisa que a gente tem na cidade grande, que consome o nosso convívio social, essa bendita história. Aí nós continuamos falando o seguinte: escuta, um aniversário, o que a gente tem que fazer? Ah, hoje em dia o pessoal manda um recado pelo WhatsApp, um recado enorme, que você é linda, maravilhosa, que Deus te abençoe sua vida inteira, e a próxima vida, e a próximos 200 anos, 500 anos. A gente liga para a pessoa. Ah, não, manda uma mensagem de áudio. Não, você liga para a pessoa. Ah, mas e se ela não puder atender? Não tem problema, você ligou. Você ligou, não pode. Ah, desculpa, estou muito atarefada aqui, estou no meio da rua, estou no meio do ônibus. Ah, tudo bem, felicidade, tchau. A gente não faz isso. Aí pega os desenhinhos bonitinhos, ai, bonitinho esse desenho, põe um desenho lá, feliz aniversário, umas velhinhas assim, uns balãozinhos, umas coisinhas. A gente tá falando, é válido, é válido, é válido, tudo bem, é válido, mas a gente não pode fazer um pouco mais? Tá bom, dá para fazer com todo mundo, mas não tem algumas pessoas que a gente pode fazer isso? E aí, sabe o que é mais legal de tudo? O cara recebe 500 votos de aniversário no final do dia, ele fala assim: agradeço o voto de todos, obrigado. Meu Deus do céu! Picola. Então, então é preciso, sabe essa coisa mínima, um gesto mínimo? Tudo bem, você não consegue fazer isso com todo mundo, mas tem algumas pessoas que a gente pode e deve fazer. E deve. Ah, dá uma ligadinha. Tem gente que a gente até sabe qual a melhor hora para ligar para ele. Ah, à noite, de manhã, não sei, qual a melhor hora. Sabe? Então, poder falar, poder conversar, poder dar uma prosinha de 1 minuto, que seja, dois, se a pessoa não quiser, tudo bem, mas você fez aquilo que é fraterno, amoroso. Mesma coisa é votos de aniversário, de Natal, Ano Novo. Nossa, o Ano Novo, meu Deus do céu, todo mundo manda aquele monte de coisa. Se a gente conseguisse receber tudo aquilo que a gente recebeu de voto de Ano Novo, meu Deus do céu, estaria já mundo de regeneração. Eu acho que Deus fez isso. Poucas pessoas fazem isso, né? Ainda manda o cartão, pessoal, né? Aí pega o WhatsApp e fala assim, obrigado pelo cartão. Ah, ela bebe sabão, toma banho de soda. Eu recebi uma média de 60 a 80 cartões por ano.
Agora eu não recebo, agora eu recebo, fico muito feliz. A ACD manda, sabe? As empresas mandam Feliz aniversário, ou Feliz Natal, manda aí você põe lá, cola lá, né? Aquele pessoal lá do que não tem os braços e as pernas lá do pintora de boca, esses aí eles mandam. Ah, a gente fica feliz já com esses aí. En- Então, eles mandavam um bolo de cartão, vendiam, né? Assim, faziam uma campanha para você usar aquilo para passar, bem, dar para as pessoas, mas hoje ninguém quer fazer isso. Dá um trabalho terrível. Então, é uma coisa assim tremenda. Outra coisa que a gente aprendeu com o Chico, olha, mínima coisa, cada coisa tão pequenininha. O Chico endereçava 50 cartas praticamente todos os dias. 50 cartas. Eu tive um cadastro de 1.200 nomes por 20 anos, depois que eu aprendi isso. Aí, um belo dia, caiu o anjo decaído veio em cima de mim, caiu na minha cabeça. Você conhece o anjo decaído? Sabe quem é, né? Aí ele caiu na minha cabeça. Falou assim: vou mandar uma carta dizendo assim: prezado companheiro, amigo, irmão, você recebe essa correspondência há mais de 20 anos. As correspondências são ilustradas pelas crianças da creche. A gente coloca o selo, a gente compra os envelopes, a gente faz tudo isso. Mas a gente tem uma dúvida, não sabe se você está gostando de receber. Portanto, se você quiser continuar recebendo, escreva para a caixa postal, o WhatsApp, SMS, telefone, e-mail, a forma que você quiser, dizendo, eu quero continuar. De 1.200, sabe quantos responderam? 35. Aí teve um que uma vez ligou e falou assim: engraçado, não estou recebendo mais suas cartas, né? Aí eu falei assim: é porque você não leu a última. Se fosse o Chico, continuava mandando as 1.200, já estava há 40 anos mandando, que eu ia fazer 40 anos agora, né? 2028 ia fazer 40 anos que eu mandaria, né? Mas agora eu mando para 60 pessoas. E olha, se eu mandar de novo essa cartinha, é capaz de passar para 5. 5 ou 6. Eu tenho até medo de mandar essa carta. Você vê, o mínimo gesto, sabem por quê? Eu adorava receber carta, podia ser até carta de cobrança. Correio deixava uma carta, a gente, nossa, ainda ficava entusiasmado de ver uma carta, propaganda de político, qualquer coisa. Você existe. Quando você recebe uma carta, sinal que você está aqui, está encarnado. Então, mínimo gesto, se a gente pudesse fazer isso, fazer uma ligação de telefone no Natal, por exemplo, liga para meia dúzia de pessoas, não precisa mandar para todos aqueles que você conhece. Liga para algumas pessoas mais próximas de você em horários mais facilitados, em horários melhores, não é? Vai fazendo essa tarefa. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode e deve fazer a mínima coisa, sabe? Um gesto mínimo, a caridade mínima. O Evangelho fala da caridade moral e da caridade material. Essa caridade moral, de a gente querer bem as pessoas que estão com a gente, que convivem com a gente, que a gente gosta, que a gente conhece. É caridade moral, de vez em quando dar um contato, fazer um contato. Eu tenho um filho de 35 anos, que mora sozinho aqui na Moca, por sinal. Eu mandei uma carta para escuta, você sumiu, né? Só escrevo rápido assim, porque não dá para dizer que não conseguiu ler, que é muita coisa. Você sumiu. 2 palavras. 2 semanas depois, falaram, nossa, engraçado, achei que tinha respondido já. Vou passar aí no sábado. Veja como nós estamos perdendo, né? Essa característica, essa coisa. Então a gente nunca tem tempo, tem sempre pressa, sempre desconfia de todo mundo, das pessoas. Isso é uma coisa que a gente pode já ter uma condição um pouquinho diferente. Eu sempre apregou faço sempre essa colocação, que é assim: a ovelha não cai em armadilha de lobo. Isso está no Evangelho. Então, se a gente caiu numa armadilha, sei lá, fiscal, uma armadilha financeira, alguma coisa, a gente precisa olhar para a gente mesmo e saber o que eu estou fazendo com os meus recursos. Ou de que forma os meus recursos estão vindo, de que forma eu estou administrando. Então, os lobos, eles não sobem o padrão vibratório para nos alcançar.
Somos nós que descemos até eles. Então, isso é uma máxima que eu tenho para mim. Eu tenho essa máxima para mim. Então, se a gente conseguir ir fortalecendo mais a fé, a confiança, a gente vai ficando mais assim, mais espontâneo, sabe? As pessoas perguntam alguma coisa na rua, você responde. Mesmo que for para pedir dinheiro, fala, poxa vida, que pena, esses 50 centavos não vai resolver sua vida, mas eu vou torcer por você. A gente responde, não sai correndo, tá apavorado. Essas coisas que a gente já pode fazer, as mínimas coisas, como a gente fala, né? Falaria para os jovens, por exemplo, aquela história de carregar sacola para a mãe, aquelas sacolinhas. É, abrir a porta, muitas vezes, abrir a porta do carro, uma pequena gentileza, a pessoa está com coisas na mão, abre a porta do carro, esteja atento. A gente parece que vive num outro planeta, num outro mundo. Tá aqui, tem um negócio que o pessoal fala de corpo presente, missa de corpo presente, não é isso? Missa que quando o padre vai onde está o defunto lá e faz a reza, é missa de corpo presente, mas faz a missa de corpo ausente, que é na igreja, sétimo dia, não sei o quê, né? Então, a gente está aqui na Terra. A gente precisa viver como vivem os homens na Terra, mas a gente precisa aprender a colecionar essas moedas espirituais. Agora inventei essa agora, umas moedinhas de pequenas gentilezas, de pequenas coisas que a gente pode fazer. Então, às vezes a gente está meio assim, agastado com alguma coisa, mas se a gente conseguir se manter, se controlar e fazer alguma coisa em razão daquilo, seria tão bom. É claro, não é toda hora, mas toda vez que a gente acordar para alguma realidade, fazer o que a gente deve fazer. Eu não sei se eu falei para vocês que outro dia eu ganhei um monte de moeda e falei, vou usar essas moedas tudo para dar para as pessoas. Aí eu saía com as moedas, voltava com as mesmas moedas, falei, meu Deus do céu, não encontrei ninguém para entregar as moedas. Mas por quê? A pessoa ia vender o negócio, não vou comprar não, preciso de bala, de chiclete, essas coisas, não vou comprar. Compra, sabe? Então, veja, uma moeda na rua, a gente sonega a moeda, nossa, vai comprar um apartamento de luxo com a minha moeda. A gente pensa isso. Ele deve ter milhões guardado embaixo do colchão dele. Bom, se ele tem milhões, ela não vale mais nada, né? Porque quantos anos ele levou para juntar esses milhões? O real agora precisa de 10 milhões para comprar um pãozinho, né? Meu Deus do céu. Enfim, a gente, nesses pequenos gestos, ter sempre uma moedinha reservada, não é abrir a carteira, aí pega as notas de 100 assim, não, tem uma moeda aqui no meio, pega, mano. Não, deixa um saquinho reservado, um pretinho reservado no carro, lá um potinho reservado. Uma moeda, tá aqui, 20 centavos, 50 centavos, é o que eu posso favorecer você. Sabe, uma moeda. A gente perde esses recursos espirituais por causa de uma mínima moeda. Uma mínima moeda. Não, eu não estou ajudando. A gente tem tanta teoria, não tem? Tanta gente fala essas coisas, não fala? Não pode dar dinheiro, você não está ajudando, está atrapalhando a vida dele. E os nossos netos? Agora mesmo tem uma lista de coisas para comprar para meus netos lá. Você vai sair, então você compra batata, chips. compra- Aí você passa na frente do mercado e pensa assim: eu compro as coisas que eles estão pedindo ou não? O que você faria, Netão? É, já é alguma coisa, né? Quem não compraria nada? Também ninguém vai falar, né? Lógico, né? Mas para neta a gente não estraga? Não estraga os bandidos? A gente não estraga eles? E- então, e agora você pensa, meu Deus do céu, a pessoa está pedindo uma moeda para você, tá bom, vai beber, vai fazer o que não deve, sei lá, vai fazer o que quiser. Mas é o fato de você querer bem aquela pessoa, de você vibrar por ela, de você querer que ela se encontre, que ela se ache, que ela se desenvolva. Então, a gente perde essas possibilidades. Porque não quer abrir o vidro, porque não sei o quê. Uma técnica que eu uso há muitos anos, quando eu paro lá no lugar mais chique que tem, que é a Avenida do Estado, esquina com a Tiradentes, primeira coisa que eu abro, o que eu faço é abrir o vidro. Quando você fica com o vidro fechado, ele vai lá e tema em limpar teu vidro. Não é?
É, lá não tem muito histórico de quebrar, tem outros lugares. Mas você abre o vidro, você vai lavar o negócio e fala, não, tá limpo, pode deixar. Não, não vou lavar, fala, se você lavar, você perde a moeda. Você oferece a moeda. Ah, mas na verdade, é um exercício para nós, um exercício nosso, um exercício de desprendimento, sabe? Uma coisa assim, um exercício para nós. Porque a gente vai juntar aquela meia dúzia de moedas, se não perder, sei lá, vai acontecer qualquer coisa, não vai adiantar nada aquelas moedas para gente. Não vai resolver nada. Então, faça esse gestozinho mínimo, mínimo gesto. Eu já contei para vocês também a história de um senhor que chegou no mundo espiritual, tinha uma festa para ele lá, e ele não sabia por quê. Aí ele ficou lá, assim, né? Tem um filme do Mazzaropi que faz isso. O cara ganhou na loteria, e quando ele voltou para casa dele, na cidade dele, lá tinha uma festa. O prefeito fez uma festa lá para ele. Tava com aquela uma mala, assim, dava a impressão que era a mala do dinheiro dele, uma mala grande, assim, né? Mas aí tinha uma festa no mundo espiritual, ele não sabia por quê, não sabia por quê, e tava assim, até com vergonha, porque imagina uma festa, mas não fez nada, nunca fiz nada, né? Aí o mentor falou: Não, é para você mesmo, vem cá que nós vamos mostrar para Aí abriu um telão, lá começou a mostrar algumas coisas que ele fazia. E as coisas, o que que ele fazia? Era coisas simples, mínimas. Tirava uma pedra no meio da rua, pedra grande, que sabia que um carro passasse ali, podia quebrar ou podia jogar aquela pedra em cima de alguém. As placas que ele via viradas, desvirava a placa, sabe? Aquela coisa assim. Fazia essas coisas. Ele ia no metrô, via lá um papel no chão. Lá, meu Deus, tá tudo limpinho aquele papel. Ia lá pegar o papel, jogava no lixo. Essas coisas. Ia na festa da criança, isso aí que eu estou inventando. Ia na festa da criança, ajudava os pais no final da festa a guardar as coisas, a limpar, sabe? A gente adora ir nessas festas, né? E aí, quando dá 10 minutos para acabar, todo mundo vai embora, né? Porque ninguém quer fazer nada. Uma coisa dessa, um gestinho desse, mínimo, sabe? Um gestinho mínimo, assim, que a gente precisa devagarzinho aprender. Aí tinha aquela festa toda lá, e ele foi considerado, assim, o herói da caridade. Por quê? Porque ele fazia as coisas com espontaneidade. Espontaneidade. Às vezes você vê sei lá, uma coisa atrapalhada no meio do caminho, sei lá. Você passa e vê um para-brisa do homem assim, levantado, você vê alguma coisa que você sabe que vai dar um problema aquilo, você antecipa. Só que é uma coisa que ninguém vai saber que foi você que fez. Sabe assim, aquela coisa bem desconhecida mesmo, espontânea e desconhecida. Não vai saber, não tem a mínima ideia de quem fez aquilo. Meu Deus do céu, a pessoa fez isso. Ah, você passou numa rua, tinha um portão aberto, você vai lá, fechou o portão da pessoa. Sabe umas coisinhas, umas bobagens assim? Então, esse tipo de coisa que nós estamos perdendo. É, a gente hoje, a maioria de nós, tem dificuldade de andar de ônibus, de metrô. Ah, porque é cheio, porque tem gente mal criada, mal educada, e tem um monte de motivo para dizer que não anda. E aí, a gente perde a oportunidade de servir, dar lugar num ônibus, num metrô, sabe? Umas coisinhas assim, a gente perde, essas moedinhas a gente perde. E se a gente conseguisse contabilizar essas moedinhas, o muito mesmo a gente não vai ter, mas aí vai ter umas quirelinhas lá para a gente poder fazer, aplicar o óbolo da viúva. Já ouviu falar do óbolo da viúva? Ela depositou duas moedinhas lá. Eu acho que foi de propósito que eles falaram óbolo da viúva, porque ninguém sabe o nome da mulher, né? Eles faziam assim, vocês reparam no Evangelho? Tem duas, três só mulheres conhecidas, o resto é tudo desconhecida. Eles não falam, né? Aquele fenômeno da tira a primeira pedra, não falam o nome daquela mulher. Eles não falam. Não falam o nome daquela senhorinha do óbolo da viúva. Elas são sonegadas. Mas nesse caso é interessante, porque ali é o gesto, é aquilo ali, é o exemplo que ela fez, daquele depósito das moedinhas que ela tinha, que era no fundo, tudo que ela podia favorecer. Então a gente está esquecido disso. E a gente não está sendo obrigado a oferecer tudo que a gente pode oferecer. Apesar que eu já caí nessa armadilha também. De vez em quando eu sonho com um senhor barbudo, assim, chamado Bezerra de Menezes. Aí teve um dia que fui fazer uma palestra no Bezerra de Menezes, que é aqui na Vila Mariana, chama Nabem. Ah, e aí chegou lá, na hora de ir embora, tive a sensação que estava me dizendo assim:
pega todo o dinheiro que você tem no bolso e deixa ali. Falei, o quê? Pega tudo e deixa aí. Meu Deus do céu! Vai logo. Aí, peguei o dinheiro, deixei tudo lá. Ah, em nome de quem? Põe anônimo aí, tá? Fui embora. Fui embora. Aí na outra vez que eu voltei, falou assim: Nossa, nós tivemos um vendaval aqui, retirou todas as telhas aqui, nós fizemos uma campanha. Isso foi antes de cair as telhas, uma semana antes, parece, né? Mas aí fiquei pensando: Meu Deus do céu, agora, quando eu vou na casa espírita, sabe o que eu faço? Eu ponho só um pouquinho, assim, só uns 10, 15, 20, sabe? Bezerra não pode saber disso, né? Mas de vez em quando eu esqueço. Aí, como é que é? Hoje tem o Pix, né? Hoje tem o Pix. Mas o Pix é o depois, né? Ou então na hora, tudo bem, né? A gente até pode favorecer na hora, né? Mas então, a gente precisa pensar nesses pequenos gestos, porque eles é que vão construir na gente condições melhores para a gente fazer coisas maiores. Se a gente não consegue fazer o menos, como é que a gente vai fazer o mais? Então é importante esses pequenos gestos, porque isso vai fazendo a gente repensá-los, fazer de forma melhor, ampliar, fazer de uma coisa cada vez mais refinada, não é? Isso vai criando condições cada vez melhores na gente. Agora a gente não faz nem o mínimo. Como é que a gente vai fazer o máximo? E as pessoas ainda têm aquela história de, final do ano, fazer uma fezinha, e se eu ganhasse na Sena lá, Mega Sena, eu daria, compraria uma casa para Maria Dolores, que mais? Reformaria a casa, pintaria a casa, fazia tudo pela casa. Tá bom, quanto você vai gastar com isso? Vou gastar 500 mil. Tá bom, mas você quer ganhar 500 milhões? Não é a Mega Sena. Essa do final do ano não é muito valor, muito dinheiro, né? Mas você acha que se a gente ganhasse aquilo, a gente teria pensamento de fazer isso? Claro que não, né? Não, a gente ia sumir no mundo, não queria nem olhar para trás. Aí liga lá o Guaraci, ô, Miguel, soube aí. Oh, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não. Já trocava até o telefone, né? Trocava até o número do telefone. Precisava, não trocava, trocava até o número do telefone. Pô, você lembra que a gente precisava de uma casa nossa, pô? Quê? A história a ficha. Já viram falar? João Mateus? O João Mateus tem uma ficha, e aí ele adia tudo aquilo que eles pedem para ele. Estou fazendo uma creche, estou fazendo aquilo, não posso, é aquilo, aquilo, outro. Ele não fazia nada. Aí um dia ele teve um sonho. Eu não sei se é um sonho que ele ia morrer, qualquer coisa assim, que ele tinha que fazer a caridade, né? Aí ele acordou e falou assim: amanhã você vai lá no escritório que eu vou te dar o dinheiro para isso, vou te dar o dinheiro para aquilo, aquilo outro. Combinou com todo mundo que ia fazer o trabalho que ele queria, que as pessoas precisavam fazer. Só que no dia seguinte, minha mãe amanheceu morto. Olha só. E a gente muitas vezes não sabe, né? A gente não sabe. No caso do quem mora na Moca, nunca acontece isso. Mas quem mora no Ipiranga pode amanhecer morto amanhã. Tem mais gente de Ipiranga? Então, a gente precisa estar atento e buscar esses pequenos gestos. Às vezes você está no hospital, por exemplo, estou dando alguns exemplinhos assim para na hora que a gente estiver na situação a gente se lembrar, né? Aí você está lá no hospital e tem uma mãe lá com 5 filhos, aí segura o pequenininho, os 3 ou 4 tá pronta lá o tempo todo, e lambe o corrimão, e se esfrega no chão, e fala, meu Deus do céu. Ah, puxa eles ali para contar uma historinha, fazer um desenho, pega uma canetinha para fazer um desenho, manda ele falar o nome, faz uma historinha, sei lá, ajuda ela por alguns instantes, porque quando a gente vai no hospital, talvez a gente até quisesse ajudar assim, um cirurgião, fazer uma cirurgia, salvar uma vida, uma pessoa, né? A gente vai com essa ideia, o que eu posso ser útil aqui, senhor, no hospital, eu posso pôr o macacão aqui, o negócio aqui, e operá-lo na sala de cirurgia. Às vezes a mãezinha tá lá, coitada, ela não tem ninguém para ficar com aquelas crianças, não tá com o marido nem nada, precisa fazer uma consulta do pequenininho ou do outro maiorzinho, e tem que levar todos os filhos juntos, 2, 3, 4, 5 filhos. Eu sei disso porque como eu tenho 5 em casa, não é? É um problema, não é? De vez em quando a mãe briga lá com a outra, a mãe dos filhos briga com a própria mãe, né?
E aí ela quer fazer as coisas tudo sozinha, aí leva todos os filhos, e dá umas confusão lascada, e só dá problema, só dá confusão. Mas então é assim, de a gente fazer a nossa parte. Às vezes precisa ficar um pouquinho abrigado em casa, um neto, um parente, um sobrinho. Muitas vezes a gente tem pessoas difíceis na família, a gente também não faz oração por eles, essas pessoas mais difíceis. A caridade moral, nossa, aquele tio é terrível, e faz, dá pronto, acontece. Ora por ele, faz oração por ele. Então, a gente pode usar a caridade moral, a gente pode usar a caridade material nas mínimas coisas. Mínimas coisas é assim, você está atento. Então, aqui uma campanha, tem uma campanha na Casa Espírita. Tá, a gente não está em condição de fazer e tal, e acontecer, mas uma mínima participação a gente pode ter. Então, junta dois, três para fazer uma sacolinha, ou leva para alguém que você sabe que faz, que gosta, que tem condição de fazer. A gente pode fazer isso. A gente já pode fazer isso. Se interessar pelas condições da casa, pelos recursos da casa, quanto possível, colaborar um pouquinho com os mínimos recursos que a gente pode. Apesar de não ser viúva, a casa aceita o óbolo da viúva, né? Porque eu tinha um amigo que falava isso, as pessoas doavam para a gente fazer trabalho na rua, mas entregava aquelas moedinhas, aquelas coisas. Pô, você está dando o óbolo da viúva e você nem é viúvo, pô, que isso? Porque a gente não é viúvo, mas a gente gosta de economizar, né, nessas coisas, né? Em outras coisas a gente não economiza, mas nessas coisas a gente gosta de economizar, né? Então, fazer o que é possível, isso é o que dá para a gente fazer crescer, se desenvolver. Então, em alguns casos, a gente fica meio dividido, né? Faço isso, não faço, vai estragar, posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, sabe? A gente fica dividido. Mas se a gente estiver firme na nossa fé e na nossa oração, a gente não vai ter dúvida. Ah, tudo bem. Aí alguém vai fazer uma crítica. Você dá uma moeda para alguém na rua, você está alimentando o vício, tal, isso, tal, aquilo. Ah, tudo bem, paciência. Eu ainda estou aprendendo também. Pode ser que no futuro eu mude de ideia. Mas agora é assim que eu estou fazendo, porque eu não faço outra coisa, eu só faço isso. Então, agora é isso que eu estou fazendo. Não vai se resolver o problema da pessoa, pode ser que a pessoa use o dinheiro de forma errada, mas o que que você pode fazer? Você não pode fazer mais do que isso. Quando você puder fazer melhor, encaminhar para algum lugar, acompanhar, ir na casa, aí é diferente. E vai chegar uma hora que você pode fazer isso. Chegou para mim. Então, a gente via o pessoal toda hora, precisava de um botijão de gás, eu moro aqui na praça. Eu falei, fica tranquilo, não precisa pedir mais, eu vou com você comprar o gás. Não, não, eu preciso descer do ônibus, eu desço com você. Eu vou na sua casa, onde é que tem um depósito? Eu vou lá comprar para você. Mas e aí? Não vai, né? Não permite, fica bravo, desce do ônibus, pô, vai pisando duro para pegar o, subir no outro ônibus. No fundo, não é o gás que a pessoa quer. Mas chegou a hora que eu pude fazer isso. Mas se eu não tivesse condição de fazer isso, dá lá uma moeda, porque ela vai ter que suar a camisa para conseguir. Hoje um botijão de gás custa R$ 130, 120, R$ 130. Imaginem só, né? Acho que eles nem falam mais sobre isso. Fralda também custa uma fortuna, nem pode. Leite em pó também nem dá para comprar direito, porque é muito caro, é 16, 18, R$ 20 leite em pó. Então, agora eles estão diminuindo, né? Não sei, eu preciso de uma moeda para, sei lá, comprar uma paçoquinha. A paçoquinha ainda é R$ 1, R$ 1 e pouco, né? Ainda dá para comprar, né? Mas se dá para a gente fazer um pouquinho melhor, a gente possa fazer. Ó, vou pegar aqui seus dados direitinho. Ó, liga para esse telefone aqui. Eu sei que lá eles admitem pessoas assim, assim, assado. Então, você está com a família na rua, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Ó, tem um trabalho que funciona assim, 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 assado. A gente pode fazer isso. A gente já pode fazer isso. Então, se a gente conseguir ir pelos mínimos, a gente vai chegar nos maiores. Eu tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, tá certo? Tudo isso surgiu por conta daquela história do Chico, né? Então, o Chico falava assim: a gente pensa, as pessoas às vezes querem salvar o mundo, né? Mas Deus não exige que a gente salve o mundo, ele só assim, espera de nós gestos de boa vontade. Não é, sabe, recurso, fazer pequenos gestos de boa vontade. Só isso. Mais nada além disso. E a gente deixa perder isso. Como a gente deixa perder um monte de coisa na encarnação, né? Se a gente for para casa hoje e fazer um balanço, meu Deus do céu, como eu estou rodando em círculo, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? Meu tempo.
minha vida, como eu posso ser mais útil, as reflexões, como eu posso ajudar mais, colaborar mais, como eu posso ser mais útil, como eu posso amar mais as pessoas, como que eu posso demonstrar um pouco mais do meu amor. Porque quando se fala de amor, parece uma coisa tão distante, mas a gente tem um manancial de amor dentro da gente, a gente que não descobriu ainda. É mais ou menos igual aquele terreno que a gente vai a, a procurar, e aí quando a gente encontra ele, tem um terreno e tem lá um lago enorme naquele terreno. Então a gente tem muito amor para dar, muito, muito, não é pouquinho, não, é muito. Mas a gente sonega, 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 sonega. E aí depois chega no mundo espiritual, a gente pensa assim, meu Deus, eu podia ter amado mais. O Chico, quando foi embora, uma das frases muito interessantes dele era mais ou menos assim, não é? É tarde para muito tarde para se descobrir que se não se amou o bastante. Ele fala uma coisa parecida com essa, né? A gente precisa entender que nós precisamos amar. É o companheiro, é o filhinho, é o netinho. E não é só intramuros, é extramuros também. Sabe? Ah, a gente tem raiva daquele vizinho, ora por ele. Tudo bem, ora por ele. Faça isso, começa fazendo isso. E as pessoas na rua, não tenha ódio de ninguém, raiva de ninguém, sabe? E a gente pode fazer isso. Tem pessoas que, tá certo, não merecem muita consideração, mas a gente pode orar por eles. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente conseguir isso, certamente nós nos sentiremos cada vez melhores. 40 minutos de ladainha.